Fala pessoal, então agora uma explicação rápida aqui também, mais ou menos como foi o vídeo da seleção brasileira, tentar trazer um pouco aí da França, né? A seleção francesa, que é uma das seleções aí vistas como a mais poderosa aí, né? Acho que é a seleção mais forte mesmo para a Copa aí, como elenco e como coletivo, né? Porque Portugal tem uma seleção muito forte, Inglaterra tem seleção muito forte em nomes, né? Mas aí o coletivo muitas vezes fica uma coisa meio insegura ali, você não sabe o que esperar dessas seleções. A Holanda também, né? Tem bons nomes ali, mas quando chega o coletivo dá uma destoada, e a seleção francesa é o elenco aí, 11 jogadores, né? 11 jogadores, time titular. Mas o coletivo aí das mais fortes mesmo, né? Acredito que é a mais forte do mundo hoje. Passar rapidinho aqui os titulares, eu tô me baseando aqui na escalação do último jogo, né? Um amistoso contra a Irlanda do Norte, que não é um grande parâmetro, né? É uma seleção que nem tá na Copa do Mundo aí, mas eu vou usar como parâmetro por quê? Porque foi, acho que o melhor jogo aí pré-copa, né, que a gente conseguiu ver esses quatro jogando juntos, né, que eu acredito que vai ser os titulares aí na Copa, né. Acaba ficando aí Cherki de fora, né, o Thuram, talvez o Mateta, mas aí eu acredito que esse seja o quarteto ofensivo ideal aí da França, e eles usaram no último amistoso. Então por isso eu vou estar usando aí como parâmetro time com Manhã, Upamecano, Saliba, Koundé, Theo Hernandes, Rabiot, Tchouaméni, Olise, Dembélé, Mbappé e o Doué. Aí no caso aqui, para saída de bola, os dois zagueiros ficam um pouco mais aqui. E aí na construção ofensiva eu vou estar tentando manter o padrão aí, né, do último vídeo da seleção, mostrando os videozinhos, né, como funciona um pouquinho em game. No menu tá desse jeito, esse quadrado aqui, né, esses quatro jogadores começando aqui a saída de bola, né. O Tchouaméni pode baixar por aqui, né, com bola. Vou mostrar também como ter rotação de alas, também como a seleção brasileira. O Tchouaméni pode baixar por aqui quando a saída de bola estiver saindo pela direita. O Rabiot pode baixar por aqui. E aí eles vão apoiando a saída de bola. E os laterais, né? Por que eles não estão começando essa saída de bola? Porque eles estão mais ofensivos. E normalmente a França, no último, ali no terço final, eles costumam fazer muitos triângulos aqui dos lados do campo. Vou poder estar mostrando aí também nos momentos aí do jogo. Eles fazem esses triângulos aqui. Então pela esquerda muitas vezes é o Theo Hernandes, o Mbappé e o Doué, mais à frente aqui, por isso fica o Rabiot um pouquinho mais contido na saída de bola. E do outro lado a mesma coisa, o Tchouaméni fica um pouco mais contido. E dos lados do campo essa trinca aqui, né, que ajuda muito como eu posso dizer, na superioridade numérica, né? Às vezes o adversário tá ali com um lateral, com um ponta, e às vezes baixa um Dembélé ali para ajudar mais pelo meio e tal, e fica essas trincas muito interessantes aí na construção ofensiva, né? Então por isso esses laterais vão estar mais ofensivos, e aí quem fica mais na base das jogadas são Tchouaméni e Rabiot. E aí é um 4-2-4, né? Até ficou uma coisa meio, caramba, a França tá jogando o mesmo esquema da seleção brasileira. É uma coisa parecida, né? Muda bastante se vocês forem ver aqui quando tiver a bola, principalmente na parte dos laterais, acaba mudando bastante coisa do que é a seleção, mas talvez duas das grandes seleções fortes aí em teste de 4-2-4, né? A gente tem que ver como é que vai ser aí na estreia, como é que vai se desenrolar. Como eu falei, o Ancelotti pode mudar muita coisa, o Deschamps também pode mudar muita coisa, mas a princípio é os últimos testes, né? Os pré-copa, os amistosos pré-copa ali de preparação, a França também ensaiando aí um 4-2-4, né? Dessa forma. E aí a fase deixa eu ver se eu vou passar direto para a fase defensiva, né? Vou passar aqui pelos atacantes, né? O Mbappé e o Dembélé fazendo esse falso 9, né? Mbappé, eles estão com puxa marcação, né? Diferente da seleção brasileira, que eu deixei os dois da frente com armador criativo, né? Eu sempre tô deixando na descrição os estilos de jogo dos jogadores também. E aí eles estão com puxa marcação, porque aí faz com que os movimentos laterais deles fiquem um pouco mais bruscos, assim, né? Então o Dembélé vai cair bem pela direita. Posso até puxar o mapa de calor aí dele, comparar talvez o da vida real com do amistoso e tal. Vou ver se eu faço isso, se fica interessante. Mas aí o Dembélé caindo bastante pela direita, o Mbappé caindo bastante pela esquerda, então é um 4-2-4. Você pensa que são dois centroavantes, mas eles são muito livres, né, para fazer esse movimento para trás e para frente também, né? O Mbappé gosta de infiltrar muito espaço, então ele também vai ter esse tipo de movimento, né? Porque não são centroavantões de ficar lá guardando posição. Então eles ficam muito livres, o que explora muito bem a característica deles, até do próprio time, né? O Mbappé gosta no Real Madrid de fazer esse movimento para movimentar por toda essa zona do campo, não ficar lá preso. O Dembélé, mesma coisa, ele circula muito do campo. Aqui, por ter o Mbappé, ele vai circular um pouquinho mais pelo lado direito aqui do ataque, mas é muito criativo o Dembélé quando ele tá jogando, é muito um meia até. Os pontas, eles vão iniciar as jogadas mais abertos, né?
mas eles cortam muito pra dentro. Então, por exemplo, o Dembélé veio pra trás, o Olise pode fazer esse movimento pra dentro, explorando esse espaço. Também vai ter melhores momentos aí do que eu vou estar recortando e colocando aí pra vocês verem aí de fundo aí no vídeo, né? Pra vocês verem esse tipo de movimento do Olise, do Doué, que estão como lateral móvel, também é uma diferença, né, da seleção brasileira, que eu coloquei os pontas como ala produtivo. Eles vão estar... Porque na seleção tem ali o Vini Júnior e do lado é o lateral do lado dele é o Douglas Santos. Ele é um lateral um pouco mais defensivo. Se a gente comparar aqui, o Theo Hernandes é uma carreta ali do lado esquerdo, né? Um foguete, ele ataca muito. O Koundé é um zagueiro, mas ele ataca muito espaço também, tá acostumado a jogar no Barcelona muito ofensivamente. Então se a gente compara o Koundé com o Ibanez, por exemplo, na seleção, com o Danilo, o Koundé sabe, ele tem muito mais essa naturalidade, né? Pelo que ele faz no clube, de subir muito pra frente. Então o Koundé também pode subir mais por aqui, por exemplo, deixar o Olise um pouco mais aberto. Pode subir mais por aqui, o Olise aparecer mais por cá. Então é muita variedade de movimentos que esses três conseguem fazer. Uma hora um vai estar mais aberto, outro mais por dentro, e é muito difícil de você enfrentar uma seleção dessa que tem tanto jogador de tanta qualidade te atacando de todos os lados, né? Então os pontas um pouco mais abertos do que o restante do time aqui, mas em comparação com a seleção eles vão estar fazendo mais esse movimento por estarem com o lateral móvel, né? Que acaba sendo o estilo de jogo que faz os seus pontas virem mais pra dentro, até por característica, né? O Olise gosta de trabalhar por dentro, o Doué também não é um ponta que gosta de ficar o tempo todo aberto, ele gosta de trabalhar por dentro, jogador de muito drible, né? E tudo mais, e acho que eu consegui passar um pouquinho por cada um desses jogadores, né? Um pouco mais pelas funções. E a gente passa agora sim para a fase defensiva. O time passa para um 4-2-3-1. Aqui dessa forma, né? O Dembélé volta um pouquinho mais do que o Dembélé por motivos óbvios aí, né? O Dembélé, um craque absurdo aí, dos melhores jogadores do mundo. O Dembélé também, mas aí na hora que o Deschamps foi pensar, né, quem que eu vou preservar nessa fase ofensiva, ele optou pelo Mbappé, né? Acredito que eu faria a mesma coisa se eu fosse técnico da França aí. Inclusive eu até puxo aqui para instruções avançadas um pivô contra-ataque no Mbappé, que é para ele voltar bem pouco, né? Saiu até uma estatística aí, o pessoal comentou bastante que o Mbappé é um dos jogadores que menos defende no mundo aí, né? Ele é um jogador que defende pouco, né? Mas ele resolve na fase ofensiva, então para manter essa característica da vida real, colocar um pivô contra-ataque nele para ele se poupar um pouco mais, mas já eu volto aqui nas instruções ofensivas, vou passar um pouquinho mais na ordem aqui. Instruções ofensivas, né? Posse de bola, passe curto, aqui mesma coisa da seleção, né? Posse de bola, passe curto, ataque um pouco mais pelos lados, então aqui ampla, né? Aqueles triângulos do lado que eu tinha falado, né? Flexível, né? Não é um jogo posicional, um jogo mais móvel, mais flexível mesmo, com alcance do apoio 4. Isso aqui é um padrão que eu uso bastante, né? O pessoal até pergunta, vou colocar um pedacinho do vídeo para falar um pouco sobre isso aqui, né? Porque é algo que eu uso bastante. Pessoal, assim como eu falei de rotação de alas no vídeo passado, o pessoal pergunta, nossa, por que tipo é um padrão que você usa tanto? Por que é tão repetido? É porque eu acho que fica tipo bem equilibrado. Eu acho que não fica... Eu gosto, por exemplo, de equilibrar. Então, para não deixar, por exemplo, isso aqui tão alto ou tão baixo, é um time que joga mais em passe curto, os jogadores se aproximam mais. Então esse aqui vai ser um número menor. Aqui são 10 barrinhas no todo, então vamos deixar menos do que o 5, para ser o time que se aproxima mais. Eu acho que o 3 aqui, você vê como até muda o desenho aqui, os jogadores vão se aproximar muito. Eu acho que fica uma coisa meio exagerada que eu não quero. Eu costumo usar menos de 4 barrinhas aqui, às vezes para uma tática do Barcelona, mas ainda raramente, ou talvez do Manchester City, um time do Fernando Diniz, que são times que os jogadores se aproximam muito, muito mesmo. Aqui eu vou deixar no 4 porque os jogadores eles vão se aproximar, mas não é nada exagerado. É uma coisa um pouco mais flexível, né? Costuma ser mais, talvez, coisa do jogo posicional. Quem sabe deixar os jogadores mais próximos assim, mas eu não quero que eles venham tanto, recuem tanto. Então o 4 eu acho que fica bem interessante. Eu acho que talvez pro 5, 6 os caras já ficam um pouco mais distantes. E eu gosto que tenha essa movimentação. Tem da bola, por exemplo, com o D. Eu quero que o Dembélé baixe, mas eu não quero que ele venha aqui, nem eu quero que seja uma coisa, por exemplo, com alcance do apoio alto, o jogador ele vai lá pra frente. Eu não quero que ele faça isso. Então, por isso que eu costumo usar no 4, que eu acho que deixa bem equilibrado. Se quiser usar no 5 ali, talvez, mas eu gosto de manter um padrão. Acaba até fazendo com que eu consiga desenvolver as táticas mais rapidamente, tendo um padrão assim. Mas também não pensem que é uma coisa repetida, que eu faço de qualquer maneira. Eu acho que é o jeito que o PES funciona, né? O FIFA ele lançou, por exemplo, no 21 ali, se eu não me engano, ele mudou um pouco o estilo das táticas no 20, foi no 20 na verdade, eu acho. E ele colocou alguns padrões ali, né? Por exemplo, posse de bola, ou nas formas ofensivas, né? Posse de bola, equilibrado, contra-ataque. E isso aqui é como se fosse uma pré-definição minha para um time de posse de bola equilibrada.
Então, ó, o time tem uma posse de bola equilibrada, mas ele não é aquele time que vai se forçar até a bola o tempo inteiro. Sabe que vai ter contra-ataque também, então eu gosto de deixar dessa maneira aqui. Só uma passada mais um pouco de explicação, porque eu uso mais esse estilo aqui na parte ofensiva, né? E aí qualquer dúvida também, fiquem à vontade aí nos comentários pra tá perguntando, porque eu uso também, né? Eu não sou a... Como eu posso dizer, eu não sou a realidade aqui do jogo e tal, sei de todas as coisas, não sei, né? Tô sempre tentando fazer da melhor forma, mas sempre alguma coisa vai ficar um pouco diferente da realidade e tal. Então, tô aberto aí sempre a estar conversando. Nos comentários, se o pessoal tiver opiniões diferentes, a gente conversa. É uma coisa bem interessante. Gosto bastante dos comentários de vocês sempre. E aí, passando aqui pra fase defensiva, pressão na frente. Por mais que a França tenha essa imagem, essa visão que o pessoal tem de ser, às vezes, uma seleção mais retrancada, porque de fato, às vezes é. Na última Euro, até eles jogaram de um jeito um pouco mais defensivo, explorando um contra-ataque, porque é um time de jogadores rápidos, né? Mbappé e tal. Na última Euro até tava o Griezmann e tudo mais, se eu não me engano, né? Se não me falha a memória. Alguns jogadores de velocidade, mas agora, por exemplo, nesse último amistoso, né? Como eu falei, acaba que a Irlanda do Norte não é um grande parâmetro de Copa do Mundo, mas, como eu falei, tô pegando aqui esse exemplo desse jogo da França e tô fazendo com base nisso, né? Aí qualquer coisa, quem sabe eu venha apostar em uma fase 2 aí, uma versão 2 dessa França, que eles estejam mais defensivos, né? Mas a princípio eu vou fazer como eles jogaram ali contra a Irlanda do Norte. Marcação aqui, pressão na frente, área de contenção centro, né? Os times que marcam mais em cima, eu costumo colocar centro aqui, porque ele inibe ali o jogador que tá com a bola, marca o jogador também que não tá com a bola, tira muita opção de passe dos jogadores. Se vocês verem, tem até no YouTube aí, de graça, né? Facilita de eu ver, se não tivesse eu não conseguiria ver. Na GETV, pra quem quiser assistir, tá lá, França e Irlanda. Marcaram bem à frente, né? Então, principalmente o Doué, o Dembélé e o Olise marcando mais por dentro, não deixando a Irlanda do Norte avançar muito pelos meios, né, pelo meio, e aí pelos lados o Koundé e o Theo Hernandez marcando bem alto. Então por isso aqui o centro com a linha um pouco mais avançada. Também não vou colocar assim para não ficar uma coisa tão exagerada, e quando a gente for jogar, eu pelo menos joguei no ofensivo, né, com a barrinha vermelha. Então se colocar assim, mais a barrinha vermelha, às vezes o time fica mais exposto do que eu gostaria. Então eu costumo colocar assim, fica uma coisa mais equilibrada, fica um time que pressiona muito à frente. Quando eu joguei 2 partidas com essa seleção da França, mais ou menos ali 60, 65% de posse de bola, e o adversário com pouquíssima chance de chute. Então, mesmo que não seja com a linha mais alta, o time pressiona muito em cima e assim não deixa o adversário jogar. Pelo menos da maneira que eu fiz aqui, né? Adversário sufocado. Vai estar gameplay de fundo, né? Então vocês vão ver que, pô, tipo assim, 80% do tempo vai ser eu com a bola. E o adversário, tipo, mais se defendendo e a gente fazendo uma pressão bem alta. Então não é tanto a questão da linha que vai... Por não tá no 10/10 aqui, por exemplo, não quer dizer que não vai ser uma seleção que vai marcar muito em cima. A densidade equilibrada aqui. E puxando o gatilho até falando sobre a pressão, tem aqui o pressão ofensiva, já puxando para falar das instruções avançadas, né? Vai ter a pressão ofensiva, que o time vai marcar bem à frente. Eu deixei como opcional na tática da seleção brasileira, mas eu acho que aqui na seleção da França, levando como base o jogo contra a Irlanda do Norte, né? Repetindo já pela 1000ª vez, não é um padrão Copa do Mundo, ali a seleção adversária, mas coloquei a pressão ofensiva. Quem sabe a França vá fazer isso, né? É um grupo bem difícil que eles têm aí pela frente. Não sei se eles vão se atirar tanto à frente, se vão se expor tanto como fizeram, mas, né, mantendo esse padrão, como eu falei, quem sabe uma versão 2.0 da tática, adaptando a qualquer tipo de diferença aí que eles fizeram, né, se vocês acharem interessante também. Mas então, pivô contra-ataque no Mbappé, como eu falei, e o pressão ofensiva também aqui pro time marcar bem alto, né. E aí mesmo combinação da seleção, né, 2 falsos 9, rotação de alas, né, pra quem quiser uma explicação melhor, vou deixar até no card aí, quem sabe, se eu lembrar certinho de colocar, pra vocês verem um pouco mais da explicação da combinação do falso 9 com rotação de alas, né? Tem Belê circulando muito por aqui, né? Movimentação bem livre, Mbappé também. Como puxa a marcação e tudo mais, ele vai ter muito esse movimento pro lado, que é muito característico até do Mbappé. Então fica uma combinação interessante também nas instruções avançadas. Então acredito que passando... Eu tento sempre fazer um vídeo mais rapidinho, mas eu acabo me desenrolando muito por outros assuntos, falar do estilo ofensivo que eu falei e tudo mais. Acho que eu acabei até me estendendo mais do que eu gostaria ou deveria, mas aí fica aí então a tática da França, para quem quiser te vendo usar. Claro que com as suas adaptações, né, fiquem sempre à vontade para estar fazendo da maneira que vocês acharem melhor, que vai ficar mais realista no jogo de vocês, né.
Mas então acredito que seja isso mesmo. A França aí da Copa do Mundo no PES 2021. Tamo junto, rapaziada. Deixando sempre aquele like pra fortalecer. O comentário do que vocês tiverem de dúvida, o que vocês quiserem acrescentar aí do que eu falei. Ou dizer que eu falei demais, que eu tô falando muita coisa. Mas fiquem sempre à vontade aí pra tá interagindo no vídeo. Valeu.